Bom dia, meninos. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Já vou começar já, tá? Só abrir aqui o arquivo aqui para fazer o compartilhamento de tela com vocês. Pronto. Cadê o restante do pessoal? Todo mundo tá com preguiça da última aula? Carregou para vocês? Carregou sim. Vocês viram que eu postei esse material lá no Classroom? Quem já olhou? Quem não olhou ainda, dê uma olhadinha lá, passa para o caderno, tá? Principalmente a parte de exercícios. Que assim que eu terminar de concluir ele, eu vou fazer a correção dos exercícios que tem aqui nesses slides, tá bom? Com vocês. E é claro que vou passar outros. Gente, não vou nem considerar a nossa aula de semana passada, porque foi tudo bagunçado, né? Aula ruim, travando demais. Acho que teve um dia ou outro que funcionou melhor. Então, eu vou voltar, vou retomar aqui esses conceitos de novo, mas um pouquinho mais resumido até chegar na parte que a gente não viu, tá bom? Então, na dúvida, vocês me falem aí. Então, a gente está estudando inequação. Inequação, ela tem a característica de uma sentença matemática que contém elementos que eu não conheço. Pode ser um ou mais de um, tá? Ela é diferente da igualdade porque da equação, porque a equação eu tenho uma igualdade, a inequação não, eu tenho um símbolo diferente de igualdade. Então eu tenho tipo uma condição para resolver, tá? Para solucionar. Então aqui, quais são os símbolos que nós utilizamos nas inequações? A primeira coisa que eu não posso deixar de entender são esses. Então, os símbolos que são diferentes da igualdade, como eu falei, são esses daqui: menor que, maior ou igual que, maior que, menor ou igual que, tá? São os diferentes na nossa igualdade, tá? São os símbolos que nós utilizamos. Na inequação, como que eu vou identificá-la, né? Eu vou identificar, a primeira coisa, eu vou verificar se ela tem elemento desconhecido. Se ela tiver, existe a possibilidade. Próximo passo é verificar se ela não tem sinal de igualdade. Pelo contrário, ela tem um daqueles símbolos que eu mostrei agora há pouco, anteriormente. Então, nesse exemplo aqui, por que eu sei que é uma inequação? Primeira coisa, tem um elemento que eu não conheço, que é a incógnita x, e no lugar do sinal de igualdade eu tenho um símbolo de desigualdade, que nesse caso é o menor que, tá?
Então, 3x menos 1 é menor que 6, tá bom? Então, uma coisa que a inequação ela tem, que é semelhante à igualdade, são os membros. Então, tudo que tem antes do meu símbolo de desigualdade é o primeiro membro. O que vem depois é o segundo membro. Outra coisa que também é semelhante às equações é que quando você muda um elemento de membro, troca-se o sinal. Então, isso não vai mudar. É assim na equação, é assim também na inequação. Então, na equação, quando eu pego um número, por exemplo, vou passar ele para o segundo membro, que é para depois da igualdade, ele troca o sinal. Assim também acontece com a inequação, tá? Então, nessa inequação aqui, 3x menos 1 menor que 6, o primeiro membro é o que vem antes do símbolo, que no caso é 3x menos 1. O segundo membro é o que vem depois, que no caso é 6. Dúvidas sobre isso aqui? Acredito que não, né? Existem dois conjuntos que nós não estudamos nos conjuntos numéricos, mas que são presentes na inequação. É o conjunto universo e o conjunto verdade. O conjunto universo é representado por esse U maiúsculo. Não é aquele U de união, não. Se tiver aquele U entre dois conjuntos, é a união. Nesse caso aqui, a simbologia U maiúsculo sozinho é conjunto universo. Conjunto universo, gente, serão todos os valores que a incógnita x ela pode ter, pode assumir. E o conjunto verdade são as soluções, são todos os números que traz a solução para a inequação. Esses números pertencem ao conjunto universo. Então, esses números que traz solução para a inequação é o que nós chamamos de raiz da inequação, tá? Também chamado de solução de uma inequação. Como que nós vamos fazer para verificar se o número é a solução da inequação? Então, primeira coisa, vocês conseguiram compreender o conceito de raiz da inequação? Quem é conjunto universo, conjunto verdade? Conseguiram? Sim. Sim? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar um número qualquer que pertença ao conjunto universo, vou substituí-lo pelo x, que é a minha incógnita. Se eu substituir ele pelo x e ele resolver a inequação, então ele é raiz ou solução da inequação, tá? Então, olha só, vamos ao exemplo. Verifique se 2 é a raiz da inequação, né? 3x menos 1 menor que 6. Substituindo o x pelo número 2, o que nós vamos ter? 3 vezes 2 menos 1 menor que 6. 3 vezes 2 é 6. 6 menos 1 tem que ser menor do que 6 para que seja verdadeira a sentença, a inequação. E a gente sabe que 6 menos 1 é quanto? É 5. 5 não é menor do que 6? Então, 5 é menor que 6, a sentença é verdadeira. Portanto, 2 é um elemento do conjunto universo, resolveu a inequação, foi solução para a inequação, então ele é raiz da inequação e também conjunto verdade, tá? Claro? Conceito? Vamos a mais alguns exemplos. Sendo o conjunto universo menos 2, menos 1, 2 e 3, determine o conjunto verdade da inequação abaixo. 2x mais 5 menor que 10. Então, o que nós vamos fazer no exercício como esse? A primeira coisa, nós vamos pegar cada elemento desse conjunto universo, um por um, e substituir esses elementos pela nossa incógnita x. Substituindo, nós vamos verificar se esses números vão solucionar a inequação. Se solucionar,
eles serão raízes da inequação e conjunto verdade, tá? Então, vamos pegar o menos 2. Menos 2, vamos substituir pelo x. Então, nós vamos ter 2 vezes menos 2 mais 5, tudo isso tem que ser menor que 10. 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos 4 mais 5 é quanto? É 1. 1 é menor do que 10. Então, a sentença é verdadeira. Portanto, o menos 2 é uma das raízes da inequação e também um elemento do conjunto verdade. Substituindo por menos 1 agora. 2 vezes menos 1 mais 5 tem que ser menor do que 10. 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 mais 5 é 3. E 3 é menor do que 10. Então, também o menos 1 é uma raiz da inequação e também um elemento do conjunto verdade. O número 2 agora. 2 vezes 2 mais 5 menor que 10. 2 vezes 2 é 4. 4 mais 5 tem que ser menor que 10. 4 mais 5 a gente sabe que é 9. 9 não é menor que 10? Sim, então também o 2 resolveu a inequação. Resolveu a inequação, então ele é raiz da inequação e também um dos elementos do conjunto verdade. Por fim, falta o último elemento do conjunto universo, que é o 3. 2 vezes 3 mais 5 tem que ser menor que 10 para que seja verdadeira a inequação. Então, 2 vezes 3 é 6. 6 mais 5 é 11. 11 não é menor do que 10. Então, a sentença ela é falsa. E o número 3 não pertence, não é raiz da inequação e também não é um elemento do conjunto verdade. Então, gente, somente os números menos 2, menos 1 e 2 torna a inequação verdadeira e esses são o conjunto verdade. Dúvidas? Pergunta? Ficou claro? Falem comigo, última aula, vocês não falarem comigo, eu fico só na dúvida. Eu fico sem saber se tá certo, se tá errado. E aí, pessoal? Tá tranquilo? Não tá? Primeiro A, alguém ouve aí? Eu entendi, professor. Ah, que bom. Então, vocês compreenderam, né? Então, vamos continuar. Aqui, tem os exercícios, tá bom? Esses exercícios aqui eu quero que vocês copiem no caderno, são 5 questões, facinhas, dentro do que eu expliquei até agora. E aí vocês passem para o caderno e respondem, que depois a gente vai fazer a correção juntos. Agora nós vamos entrar nos conceitos de algumas propriedades, tá? Primeiro a gente vai ver como descobrir o valor de x, depois a gente entra no conceito de algumas propriedades. E aí, inequação do primeiro grau, com uma incógnita, ela pode assumir os seguintes valores, a vezes x pode ser maior do que b, a vezes x pode ser menor do que b, a vezes x pode ser maior ou igual a b e o a vezes x também pode ser menor ou igual a b. Só que a condição é com que a tem que ser diferente de zero, porque se a for zero, quando a gente multiplicar com x, ele vai zerar toda a inequação. Então, essas possibilidades aqui são as possíveis possibilidades, dos poucos exemplos, que são vários, de inequações que nós temos. 3x maior que 1, 2x menor que menos 30, 5x maior ou igual a 10, menos 3x menor ou igual a menos 60. E agora, como que a gente faz para resolver, uma inequação do primeiro grau com uma incógnita?
Isso quer dizer que a gente vai determinar o valor do conjunto universo, né? Da nossa incógnita, tá bom? Então, gente, basta. Quando eu tenho uma situação como essa, quero determinar quanto x vale, mesma coisa que a gente faz na equação. A gente vai isolar o nosso x e descobrir o valor dele. Lembrando que segue a mesma regrinha. Os números que estão no primeiro membro, vou passar para o segundo, mudo o sinal. Se fosse ao contrário, do segundo membro para o primeiro membro, a mesma coisa, mudo o sinal também. Então, 3x menos 1 menor que 6. 3x menor que 6, ó, o 1 está ali no primeiro membro negativo, mudo ele para o segundo membro positivo. E aí a gente tem 3x menor que 7, porque 6 mais 1 é 7. X agora vai ser menor que 7 dividido por 3, tá? Tranquilo? Agora a gente chega no conceito de inequação equivalente. A gente fala em inequação equivalente quando a gente tem uma ou mais, duas, né? Ou mais inequações que têm o mesmo conjunto verdade. O que quer dizer isso? Quando você descobrir o valor de x nas duas inequações, ou mais de duas, você vai chegar na mesma resposta. Então, nesse caso, elas vão obter o mesmo conjunto verdade, e tendo o mesmo conjunto verdade, o primeiro princípio é falar que elas são equivalentes. É uma das formas de inequação equivalente é essa. Então, aqui no exemplo, nós temos aqui duas inequações, 3x mais 1 maior que 7 e 3x maior que 6. São equivalentes? Vamos descobrir. Primeira inequação, 3x mais 1 maior que 7. 3x maior que 7, o 1 é positivo no primeiro membro, tenho que trocar ele para o segundo, fica negativo, menos 7. Então, 3x é maior que 6, porque 7 menos 1 é 6. X maior que 6 dividido por 3, tá? Então, x é maior, não é igualdade. X é maior do que 2, tá bom? Então, sim, é a primeira resposta que eu encontrei. Agora, eu vou verificar se a minha segunda inequação também terá a mesma resposta. 3x maior do que 6. Então, vou isolar o x, fica x maior que 6 dividido por 3. E 6 dividido por 3, x é maior do que 2. Cheguei na mesma resposta, ó. Primeira inequação é x maior que 2, a segunda também. Então, ó, uma observação, né? As duas inequações têm a mesma solução, têm o mesmo conjunto verdade, então. Portanto, elas são equivalentes. Vocês entenderam esse princípio de equivalência nesse exemplo? Queridos, estão me ouvindo? Aluno me mandando mensagem aqui. Vou continuar. Outro princípio é o princípio aditivo. Princípio aditivo de equivalência quer dizer que a gente vai fazer? A gente considera a desigualdade que a gente tem, tá? E aí, a gente vai adicionar em cada membro o número 1 aos dois membros da desigualdade. Professor, é só o número 1? Não. Pode ser qualquer número, tá? Só que eu tenho que adicioná-lo tanto no primeiro quanto no segundo. Então, no exemplo aqui, está falando em adicionar só apenas o 1. Então, eu tenho aí a desigualdade, a inequação x menos 1 menor que 6. E aí, gente, ó, eu vou ter
acrescentando 1, x menos 1 mais 1, menor que 6 mais 1. Agora é fácil, ó. Menos 1 com mais 1 é 0, então te sobra o x, e x é menor que 7, porque 6 mais 1 é 7. Então, gente, quando a gente tem a gente observa que a desigualdade ela tem o mesmo sentido inicialmente, tá? Então, o que a gente faz? A gente adiciona o mesmo número nos dois membros da inequação. Ou, subtraindo, a gente obtém uma inequação equivalente. Então, aqui nesse caso, eu tenho a inequação 2x mais 1 menor ou igual a x menos 5. Prestem atenção o que eu vou adicionar. 2x mais 1. O que está acrescentando? Menos x menos 1. Acrescentei menos x e menos 1 no primeiro membro. Menor igual que x menos 5 é o que eu já tenho. Também vou acrescentar x menos 1 menos 5. Então, resolvendo todos esses cálculos, o que eu tenho? X é menor ou igual a menos 6, tá? Professor, o que a gente faz? Vamos juntar tudo que a gente tem semelhante, ó. Que a gente tem 2x com menos 1 é x. Aqui a gente tem menos x e x, tá? Aqui zero, vai te sobrar quem? Vai te sobrar o próprio x. Os números inteiros. Aqui eu tenho mais 1, aqui menos 1, isso aqui zero. Aqui eu tenho menos 1 com menos 5, te sobra só apenas menos 6, tá? Então, a gente acrescentou aí uma incógnita, tá? E um número no primeiro membro e no segundo membro, tá bom? Esse é o princípio aditivo. Dúvidas? Lembrando que todas as vezes que eu faço essa adição e mudo o membro, eu troco o sinal, viu? Então, para explicar melhor isso, e a gente fica por aqui que eu vou fazer chamada antes de liberar vocês. Do exemplo anterior, a gente conclui isso aqui. Para passar um termo de um membro para o outro em uma desigualdade, devemos trocar o sinal desse termo, tá? Então, aqui, ó, 2x menos 5 maior que 7 é igual a 2x maior que 7 mais 5. 2x é igual a 12, tá? Isso aqui não terminou, mas se fosse para descobrir o valor de x, seria 12 dividido por 2. Só que não tem como, né, gente? Tem um número que tem como você simplificar os dois ao mesmo tempo? Então, ficaria 12 dividido por 2. E o outro exemplo, 3x mais 4 menor que 20, vai ser 3x menor que 20 menos 4. Então, 3x menor que 20 menos 4 é 3x menor que 16. E o outro princípio é o princípio multiplicativo, de equivalência na inequação, onde a gente vai dividir pelo mesmo número, tanto o primeiro membro como o segundo membro. Então, no exemplo da inequação da desigualdade 3x menor que 6, então, eu vou pegar 3x dividido por 3, 6 dividido por 3. Então, eu vou ter 3x dividido por 3 menor que 6 dividido por 3. X é menor que 2. Porque 3 dividido por 3 é x, 6 dividido por 3 é 2, tá? Queridos, perguntas? Dúvidas? Interromper o compartilhamento. Dúvidas? Quem não viu ainda esse material lá no Classroom, por favor, olhem, por favor. Tô até aqui falando errado. Por favor, olhem, tá? E passa para o caderno. Acredito que na próxima aula de amanhã eu já consigo concluir esse conteúdo. E aí a gente já vai para a correção, tá? Professor, para onde eu vou te mandar as tarefas? Podem me mandar ou pelo WhatsApp ou por e-mail. Vou falar o nome de quem está na aula
E vocês me falam presença para mim saber que você está me ouvindo e assistiu a aula. Se você não dizer, eu vou chamar mais de uma vez. Se não responder, fica com falta. Tá bom? Então, pela ordem que aparece aqui para mim, Ed Paulino. Ed Paulino. Presente. Elaine Alves. Presente. Adrian Gabriel. Presente. Eduarda Camille. Presente. Laisla Mariana. Presente. Stephanie. Caio César. Caio César. Então, por último, Stephanie Batista e Caio César. Professora, Oi. o áudio da Stephanie tá travando, ela não tá conseguindo falar. Ah, então é por isso que eu tô vendo o microfone dela aparecendo e sumindo. Fala pra ela que eu vou pôr presença pra ela aqui então, tá? Tá bom. Obrigada. De nada, obrigada por me avisar. Caio, só você agora. Ah, sim. Já coloquei presença, viu, Stephanie? Pra você. E o Caio? Caio, última chance. Oi, professor. Ah, tá presente, Caio. Caio, assistiu a aula, Caio? Sim. Ah, então tá bom. Beleza? Então por hoje é só. A gente se vê amanhã, tá? Então aí uma boa tarde. Não deixem de fazer as tarefas. Como eu disse para vocês, amanhã eu termino esse conteúdo. A gente já vai para corrigir aqueles exercícios que estão nesses slides e fazer mais exercícios. Depois eu vou fazer para vocês um questionário com todo o conteúdo visto até aqui, tá? Para vocês responderem. E por hoje é só. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, com Deus, professora.